Olá, queridos alunos da EP Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Aqui quem fala é a professora Jardênia e vamos iniciar mais uma aula de Geografia. A aula de Geografia de hoje é uma aula de revisão. Nós vamos revisar os conteúdos que nós abordamos nas últimas semanas para a avaliação, parcial em 1. Então, gente, o conteúdo abordado foi formação da economia global. Esse conteúdo foi dividido em 2 momentos, onde no primeiro momento nós abordamos colonialismo e integração mundial e no segundo, terceira revolução industrial e globalização. E o objetivo da nossa aula de hoje é claro, que é revisar os conteúdos e solidificar a base de conhecimento dos estudantes para que consigam absorver os próximos conceitos e resolver questões mais complexas na avaliação parcial em I1. Então, gente, vamos começar aqui relembrando o que nós vimos na primeira, aula de geografia, onde nós abordamos aí colonialismo e integração mundial. Gente, na nossa primeira aula, nós abordamos os eventos históricos geográficos que contribuíram para a formação da economia global e também para o processo de integração, mundial entre países, regiões e lugares do mundo. Então, gente, as grandes navegações, Então, a gente não pode esquecer que a expansão colonial, iniciada no século XVI, corresponde a uma etapa importante da formação da economia global, na medida em que conectou a Europa e a América e estabeleceu uma primeira divisão internacional do trabalho. Então, como eu falei anteriormente, em outras aulas, a gente não pode esquecer que as grandes navegações, foi um momento muito importante, para a formação da economia global e, é claro, para a integração mundial. Para alguns estudiosos, as grandes navegações foi a primeira fase da globalização, que quer dizer integração em nível global. E a gente não pode esquecer que, temos aí como fortes características das grandes navegações o mercantilismo, que é uma doutrina econômica, adotada pelas monarquias renascentistas, no período colonial, e tem como meta a política econômica, da acumulação do ouro e da prata. Então a gente não pode esquecer que o mercantilismo, essa prática econômica desse período, é uma característica forte das grandes navegações. A balança comercial favorável, que é uma das maneiras de acumular riqueza naquela época, que era o ouro e a prata, e o pacto colonial, que vai ser justamente o pacto comercial entre a colônia e a metrópole. E essa relação entre colônia e metrópole, vai consistir aí, vai estabelecer a primeira divisão internacional do trabalho. Então, continuando, outro ponto abordado, que contribuiu para a formação da economia global foi a primeira Revolução Industrial. Então, gente, a primeira Revolução Industrial, foi um período de grandes inovações técnicas que ocorreram entre meados do século XVIII e século XIX. E eu vou estar aqui relembrando com vocês os principais pontos, as principais características da primeira Revolução Industrial, como, por exemplo, aí, a substituição do trabalho artesanal, a maquinofatura da manufatura para a maquinofatura. Então, a gente vai ter aí a substituição do trabalho artesanal para o trabalho industrial, manufatura para a maquinofatura. Outro ponto, o surgimento das novas fontes de energia, como o carvão mineral. A gente não pode esquecer que a primeira Revolução Industrial acontece na Inglaterra, e a Inglaterra tinha muitas riquezas minerais, e uma dessas riquezas era o carvão mineral em abundância. Outro aspecto aí,
o surgimento de novos transportes, né? Então a gente tem como exemplo aqui a máquina a vapor. A gente não pode esquecer, né, que o vapor, né, ele vai ser utilizado como energia para movimentar máquinas e também substituir o trabalho anteriormente feito à mão por centenas de pessoas ou animais, né? Então, a máquina a vapor, ela vai, né, ser uma tecnologia, né, muito inovadora naquele período, né? A gente vai perceber que vai transformar, né, os meios de transporte de pessoas e de mercadorias. Outro ponto, né, aí marcante é o êxodo rural. Então, gente, a economia agrária, ela vai ser substituída aí, né, pela economia industrial. Então, a gente percebe que as pessoas, elas vão começar a sair do campo, né, e buscar melhores condições de trabalho, condições de vida nas cidades. Isso vai fazer com que aconteça o crescimento das cidades e, consequentemente, né, também o crescimento da população. Agora, a gente vai para a segunda revolução industrial, que é outro ponto, né, abordado na nossa primeira aula e que marca, né, aí que contribui para a formação da economia global. E eu também vou estar aqui citando para vocês as principais características da segunda revolução industrial. Então, gente, a segunda revolução industrial, a gente não pode esquecer, né, que ela acontece em meados aí, né, do século XIX. Então, a partir de 1850, né, acontece aí as novas mudanças do modo de produzir, certo? Então, a gente vai ter como principal cenário, né, da segunda revolução industrial os Estados Unidos, onde vai ser adotado aí os métodos produtivos denominados de Taylorismo e Fordismo. Então, o empresário Henry Ford, né, ele vai introduzir nas suas fábricas de carro nos Estados Unidos, né, esses métodos produtivos, né, denominados de Taylorismo e Fordismo, né, que tem como principal objetivo, né, a produção em série, né, a divisão de produção e, é claro, né, o aumento da produtividade, produzir mais em um tempo menor. Outro ponto, né, marcante, característico da segunda revolução industrial é o liberalismo. A gente não pode esquecer que a partir desse momento vai nascer aí a proposta do livre comércio, né? Então, essa teoria socioeconômica, né, idealizada por Adam Smith, ela também é característico da segunda revolução industrial. Outro ponto, a formação do capitalismo financeiro, né? Então, gente, o capitalismo financeiro, ele surge na segunda fase da Revolução Industrial, com a associação de empresas monopolistas, né? Então, a gente não pode esquecer, né, que que essas empresas, né, esses monopólios, esses oligopólios, né, eles dominam o mercado, né, e vai surgir, junto com essa associação dessas empresas, várias formas, né, de oligopólios, que são denominados de holdings, trusts e cartel. Então, vou lembrar aqui junto com vocês, né, o que significa cada um, né? Então, vamos lá, o que é o hold, né? Então, gente, o hold é uma empresa que detém o controle de um grupo, né, de empresas. Então, uma empresa que administra outra empresa, né? Outras empresas. E o trust? Trust é a fusão de empresas, né? Então, essa fusão de empresas, ela pode ser empresa do mesmo ramo ou de ramos diferentes, né? Que elas se unem com o objetivo de dominar o mercado e eliminar a concorrência. E o cartel? O cartel, vamos relembrar, é a junção de empresas, o cartel é um acordo firmado entre empresas, né, para dominar a oferta de um produto ou um serviço, como por exemplo, né, que a gente viu lá em sala de aula, eles fixam preços, né, iguais ou semelhantes em mercadorias, né, com o intuito de quê? Né, de dominar o mercado, certo, meninos? E defender, claro, os seus interesses, né, em comuns, certo? E outro ponto aqui característico, né, que nós abordamos na segunda fase da Revolução Industrial foi as grandes invenções, né? Quais foram as grandes invenções da segunda Revolução Industrial? Vou estar citando aqui para vocês algumas, né? A lâmpada, a utilização do aço, né?
o automóvel, o avião, o telefone, a vacina, né? Os antibióticos. Então, essas foram algumas das invenções da segunda fase da Revolução Industrial. Agora vamos para, né, outro ponto aqui que nós ainda abordamos na primeira aula. Então, gente, aqui nós abordamos a crise do capitalismo, né, que nós vamos também ver lá em história, e a recuperação econômica, que também nós vamos ver em história. Como vocês podem perceber, história e geografia, né, são disciplinas que estão bem alinhadas. Então, gente, a crise do capitalismo acontece, né, com a Revolução Russa, né, a expansão das ideias socialistas e, é claro, a crise de 1929, a Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Nova York. Então, com a quebra, né, da Bolsa de Nova York, acontece aí, né, um boom econômico, né, uma quebra econômica que não só afeta os Estados Unidos, mas também todo o mundo. E lembrando que, né, com essa crise econômica vem a recuperação econômica anos depois. E vai ser justamente aí no governo de Delano Roosevelt, onde vai ser adotado aí um plano, né, audacioso, né, um plano econômico bem audacioso, que é chamado de New Deal, que tem como objetivo, né, a gente não pode esquecer, a intervenção estatal, o combate ao desemprego e a realização de grandes obras públicas, baseados no keynesianismo, na intervenção estatal. Agora a gente, né, vai para a terceira revolução industrial e globalização. Então, gente, ó, ainda falando da formação da economia global, outro ponto, né, que vai contribuir, é claro, é a terceira fase da revolução industrial. E a gente não pode esquecer que a terceira revolução industrial, né, ela marca aí o início, né, da tecnologia, né? Então, a gente vai ver aí muita tecnologia nessa fase da Revolução Industrial. A gente não pode esquecer que vai ser, né, essa fase é denominada de Revolução, né? A gente não pode esquecer técnico-científica informacional, né? E a gente vai ter como cenário também os Estados Unidos. E as principais características, né, da terceira revolução industrial vai ser justamente o uso da tecnologia e da informática na produção industrial, desenvolvimento da robótica, da biotecnologia, diminuição dos custos e aumento da produção. A gente não pode esquecer a ampliação dos direitos trabalhistas, né? A globalização, né? Então, o processo de globalização ele vai ser impulsionado nesse período da terceira fase da Revolução Industrial. A adoção aí, né, de um novo método produtivo, né? É o toyotismo, aí no Japão, né, na fábrica da Toyota, que tem como objetivo produzir somente a quantidade necessária para atender à demanda, né, fazendo com que as empresas elas tenham um estoque zero. Então, a gente pode estar fazendo aí uma comparação com o Fordismo. Então, o Fordismo, eles, né, existe aí a questão da produção em série, né, então muitos estoques. Já o toyotismo não, só vai produzir, né, a quantidade necessária para atender a demanda. Então, é uma outra característica muito forte aí da terceira fase da Revolução Industrial. Então, continuando, a gente não pode esquecer, né, do desenvolvimento da biotecnologia, né, como eu já falei anteriormente, a utilização de várias fontes de energia antigas e novas, como petróleo, energia hidrelétrica, nuclear, eólica, biomassa, energia solar. E lembrando que, gente, que também vai surgir nesse período a preocupação com o meio ambiente e a utilização das energias limpas, como a eólica e a solar. A consolidação do capitalismo financeiro, né? Então, lembrando que o capitalismo financeiro surge na segunda fase da Revolução Industrial, mas ele se consolida na terceira fase da Revolução Industrial. Com o quê? Com a expansão das empresas globais. Que empresas são essas? É justamente as multinacionais, as transnacionais, né? Essas empresas que têm sua sede, né, por exemplo, em países desenvolvidos e filiais, né, espalhadas por todo o mundo, principalmente em países subdesenvolvidos ou emergentes. Também outra característica é a terceirização da economia, né? A gente não pode esquecer que a terceirização da economia, ela tem como objetivo parcerias com empresas ou pessoas, né? Também tem como objetivo diminuir os custos e a desburocratização administrativa. Outro ponto, a massificação dos produtos tecnológicos ligados ao meio de comunicação, como, por exemplo, internet, né?
telefones, celulares, computadores pessoais, notebooks, tablets e um monte de outras tecnologias. Outro ponto aqui que a gente não pode esquecer é as invenções da terceira revolução industrial. Então, a gente não pode deixar de citar, né, essas invenções que mudaram o mundo, o nosso dia a dia, né, que estão em nosso dia a dia, que facilitam aí, né, a nossa vida. Robôs industriais, satélites de telecomunicação, computador pessoal, telefone celular, tablet, softwares, sistema de GPS, né? Tecnologias automotivas. Então, são muitas invenções aí que, né, mudaram o mundo. E a gente não pode esquecer também que outro ponto abordado foi a ascensão dos BRICS, né? E o neoliberalismo. Então, gente, ó, a gente não pode esquecer que o neoliberalismo, né, é justamente uma doutrina socioeconômica que defende a absoluta liberdade de mercado e restrição à intervenção estatal. E vai ser o modelo econômico a ser seguido durante a terceira fase da Revolução Industrial. E sobre a ascensão dos BRICS, a gente não pode esquecer, né, que são aí economias promissoras, né, nas últimas décadas. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa revisão de hoje. E essas, né, essas tecnologias novas, né, que nós acabamos de citar aqui na nossa revisão, elas vieram, né, para facilitar a nossa vida e, é claro, a gente sabe que tem, né, seus pontos positivos e seus pontos negativos. E eu finalizo a nossa aula com essa frase: tudo é possível, o impossível apenas demora mais. Dan Brown. Eu espero que vocês tenham gostado, anotem as dúvidas e podem entrar em contato com a professora. Até mais!